A nossa conversa de hoje é com uma pessoa que é muito importante numa equipe cirúrgica. E o meu convidado de hoje, e essa pessoa muito importante, vocês já imaginam quem seja, o anestesista. Então, o anestesiologista que está comigo hoje aqui para conversar é uma pessoa que eu conheci no ano de 1993. Faz pouco tempo, hein? E essa pessoa especial eu conheci em Brasília, no Hospital de Base do Distrito Federal, quando eu fazia o segundo ano de residência de formação de cirurgião geral e o colega anestesista fazia o primeiro ano de formação em residência em anestesiologia. Conheci esse chileno que chegou no Brasil ainda muito jovem, criança, e cresceu no estado da Paraíba e foi me encontrar lá em Brasília. E depois dessa convivência inicial de treinando residente em cirurgia geral e anestesiologia, em 1998 inicia o nosso trabalho de carreira de cirurgião plástico e anestesiologia. Então essa parceria é uma parceria realmente muito fortalecida, muito antiga e que realmente é muito necessário essa parceria em equipe cirúrgica, a confiança dele como anestesista em mim, como cirurgião e vice-versa. Então, está aqui comigo hoje Rodrigo Fernando Dias Castro. Rodrigo Dias, um grande prazer a sua presença aqui conosco. Diga. Boa noite, Yuri. Eu que fico agradecido, honrado de poder estar aqui participando com a conversa com todos e mostrando um pouco do que a gente faz nesse longo tempo. Como você disse, você me conheceu em 93, quando eu cheguei em Brasília, vindo de João Pessoa, onde me formei como médico, e comecei minha residência médica. Por curiosidade, você já queria fazer plástica na época, e em 94 meu chefe me chamou para começar a fazer anestesia plástica, mesmo durante a residência. Então eu comecei a trabalhar com anestesia plástica já em 94. Quando nos encontramos aqui em 98, eu estava trabalhando já com outra equipe de cirurgia plástica, em qual você chegou, dividiu o consultório, e aí a gente começou a trabalhar juntos desde esse período. Então são 31 anos de amizade, são 25 anos que nós trabalhamos juntos, e que não é só amizade, não é só trabalho, é parceria, é conhecimento. A gente sabe quando uma coisa está dando certo, uma coisa não está caminhando correto. A gente sabe quando é o momento de estresse, quando é o momento de tranquilidade. A gente se conhece pela conversa, pelo bate-papo. A gente já tem uma segurança pelo fato do conhecimento e a gente já tem uma rotina, que eu acho que é tão importante, a rotina em tudo na vida. E numa cirurgia, num procedimento cirúrgico, a rotina é uma coisa que é das coisas mais importantes. Esse nosso relacionamento, essa nossa confiança mútua, eu acho que isso traz também confiança para o paciente, com certeza. O paciente, ele procura pelo cirurgião, ele é atendido pelo cirurgião inicialmente e muitas das vezes ele só vai conhecer o anestesista já na sala de cirurgia. Mas, com certeza, o paciente diz, aquele anestesista que eu vou encontrar lá, ele conhece e ele confia, e é a pessoa que trabalha com ele. Então, eu acho que isso é realmente uma coisa fundamental, né? Que o nosso paciente sinta isso, né? Sinta que a gente existe confiança e que a gente conhece aquela pessoa que vai... o paciente vai dizer, ele conhece a pessoa que vai fazer minha anestesia. E realmente conhecer leva tempo para se conhecer. Então, se você vai construindo e consolidando essa parceria, vai trazendo também a confiança para aquele paciente que vai estar lá deitado e que vai ser submetido à anestesia e ao ato cirúrgico. Né? No nosso dia a dia, é muito frequente o paciente perguntar, quem é o anestesista? Aí eu trabalho com o Rodrigo há muitos anos, trabalho também com Larissa, uma outra anestesista, também há bastante
tempo, e eu sempre digo, trabalho com 2 anestesistas, vai depender do dia que a gente vai marcar a cirurgia, vai ser um dos 2. Então, quando eu digo isso, o paciente diz, opa, só são esses 2 sempre, ótimo. E ele passa a ter confiança em quem vai encontrar, geralmente somente no dia da cirurgia, né? Então, esse detalhe é fundamental, a questão da segurança do ato cirúrgico. E no nosso dia a dia, conte aí o que é que você sente dos pacientes quando lhe encontram lá na sala de cirurgia. A coisa que eu digo sempre é que o paciente, ele não busca o anestesista, ele busca o cirurgião. Então, ele confia plenamente no cirurgião. E com isso, o paciente acaba levando um certo medo daquele desconhecido. Nós somos as pessoas que metemos medo. Tem uma brincadeira que coloca assim, os monstros do Halloween. E neles estão anestesistas, porque eles têm medo do desconhecido. Então, em quem eles confiam? Eles confiam no cirurgião. Qual é o meu maior trabalho? É tentar diminuir esse medo, é tirar esse medo, ganhar empatia e ganhar a confiança do paciente naquele primeiro momento. Mostrar a ele que nós trabalhamos juntos, que eu conheço a sua rotina, que você tem a total segurança daquilo que eu vou fazer naquele paciente. Qual é a nossa rotina? A nossa rotina é discutir qual vai ser a cirurgia do dia. Rodrigo, amanhã a gente tem uma lipo com abdômen. Ótimo, eu já sei a rotina da anestesia e você já sabe qual é a rotina que eu vou fazer. Então, eu converso com o paciente no dia. Olha, eu vou fazer sua anestesia, vou puncionar sua veia. Não negar o conhecimento, não negar o que vai ser feito ao paciente. Contar a ele o que vai ser feito. Todos os passos. O toque. A gente conversar, a gente acolher, a gente tocar no paciente, a gente tentar ser claro com ele, mostrar o que vai ser feito. Isso traz uma segurança maior ao paciente. Porque ele sabe, eu estou aqui com o meu doutor. Meu cirurgião está aqui do lado, ele tem ali do lado. Você é normalmente quem posiciona o paciente. Muitas vezes ele está até dormindo, mas ele sabe que você está ali do lado. Então ele já sabe que está bem acolhido. Está com a pessoa que o recepcionou, conversou, contou o que vai ser feito passo a passo. Então, e disse, poxa, é o cara que está com ele já há tanto tempo, se conhece. A rotina é a mesma? Normalmente, sim. Normalmente, sim. Mas nós fazemos anestesia para o paciente. O paciente, ele é um único. Ele não é um paciente mais um. Então, nós fazemos os procedimentos para aquele paciente. Você me apresenta o caso e eu lhe apresento a anestesia. Então, essa é a nossa rotina. Porque o paciente é único. Então, ele vai ganhar aquele procedimento, tanto cirúrgico como anestésico, para cada caso. Falando nesses medos, uma das coisas que o paciente tem medo é da anestesia geral. Eu acredito. A maioria pergunta, vai ser geral? Vai ser geral? Eu acho que há um certo medo assim sobre a anestesia geral. A sensação é que as pessoas acredito que devam pensar assim, eu vou dormir e depois não acordo mais, né? Aquele temor da anestesia geral. Na cirurgia plástica, de uma forma, né, como um todo, pelo menos a nossa rotina, a cirurgia que vamos fazer, cirurgia corporal, a maioria, um percentual maior, nós realizamos a anestesia peridural com a sedação. Então, o paciente é feito a punção venosa, é colocado o soro, é feita a sedação e depois da sedação a gente faz a anestesia peridural. Me perguntam muito assim no consultório, é aquela que faz nas costas? Eu digo sim, mas você já vai estar dormindo. É como o parto? Eu digo não, é diferente. O parto geralmente é uma raca e a pessoa está acordada e sentada, porque não é possível estar deitada com a barriga grande, com a criança dentro, e nem é possível sedar, porque senão a criança vai ficar sedada também, porque ainda não saiu de dentro de você. Então, a gente vai fazer com você dormindo. Vai colocar o soro, vai fazer a sedação e depois, geralmente, eu vou estar presente na sala de cirurgia e eu vou segurar você deitada na posição enquanto o anestesista está fazendo. Então, ela vê que até durante a anestesia,
eu vou estar ali junto com o paciente, como você falou, eu vou estar ali segurando enquanto você faz o bloqueio. Porém, né, em algumas situações, e você vai confirmar isso comigo, a gente faz, além da peridural, também faz geral. E eu digo para o paciente, e quando é que vai ser feito isso? Não, às vezes quando tem também a cirurgia nos braços, porque a peridural não vai até os braços, e aí a gente precisa, né, de fazer também uma anestesia geral, mas a anestesia geral que usa menos drogas, porque o corpo já está anestesiado e a quantidade de droga anestésica vai precisar ser menor da parte geral. E assim a gente vai fazendo, como você disse, cada paciente vai ter a sua anestesia, que é a anestesia adequada para você, né? A questão de dizer que um tipo de anestesia é mais perigosa do que outra, eu acho que isso não existe, né? E eu acho que é assim, a gente tem que ir estudando o paciente qual vai ser a melhor anestesia para ele, né? Agora, isso, né, depende de cirurgião e de anestesista, e de equipe, questão de equipe. Tem equipe que pode pensar um pouco diferente e a mesma paciente que a gente operasse de uma forma, resolva operar de uma outra forma a anestesia. Não é assim? Eu sempre digo que a anestesia é para o paciente. Não existe uma receita de bolo e nem igual. E não é porque você vai fazer uma cirurgia e outra equipe vai fazer outra, que a anestesia também tem que ser a mesma. Porque muitas vezes isso também depende da habilidade da equipe, tanto do cirurgião como do anestesista. Tem colegas que não sabem, não têm segurança em um tipo de anestesia, tanto quanto outros não têm segurança em outro tipo. A gente tem que passar segurança. A gente tem que fazer aquilo que é mais seguro para cada paciente. Como você disse, a gente faz a nossa programação. O paciente ele tem medo dele perder o controle, certo? Quando eu vou colocar você para dormir, poxa, os outros vão me colocar para dormir, eu vou perder o controle daquilo. E não sou eu mais o dono de mim. E se ele perde a mão? E se ele não me acorda? Esses são os grandes medos, porque são medos de você não ter o seu controle. Isso é do ser humano, entendeu? Tem várias coisas em que você perde o controle. Por exemplo, tem gente que tem o mesmo medo e compara o mesmo medo com o medo de avião. Poxa, eu treino no avião agora, eu sou passageiro desse piloto. E se ele errar? E se ele errar? Entendeu? E a gente vai cair aqui. Então, essa também é a colocação que a gente sempre é colocado. É igual a piloto de avião. A gente está ali, certo? Para fazer. Ah, mas você vai estar comigo o tempo todo? O tempo todo. A cirurgia demora 10 horas. Você vai estar comigo às 10 horas? Às 10 horas. Sentado, né? Fazendo o quê? Piloto de avião. Eu começo o voo, coloco o avião em voo cruzeiro, certo? Fico lá sentado do meu lado, sentado do seu lado, olhando meu monitor, conversando, botando a conversa em dia, certo? Batendo papo, olhando a cirurgia, dando pitaco, que já me acostumei a dar pitaco na cirurgia também. Vem assim, o tamanho da prótese, não, ficou legal, não ficou. Posicionando o paciente, que essa é outra colocação nossa que é muito importante, é posicionar o paciente, é deixar ele confortável, deixar ele na posição certa para a cirurgia acontecer da forma mais correta. Nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis para colocar o paciente na posição correta. Cirurgia de abdômen, você tem que mudar a posição do paciente. Cirurgia de lipo, você tem que colocar um paciente para que ele possa fazer... Nós somos responsáveis por tudo isso. O pessoal, o paciente não sabe que tudo isso acontece durante a cirurgia. Vamos mudar a posição dos braços. Posição dos braços é numa posição. A posição para uma lipo é de outra. Posição de colocar prótese é outra. E isso tudo é dinâmico durante a cirurgia, certo? E
E eu vou modificando o posicionamento do paciente para que você possa operar da melhor forma possível. Ah, vamos colocar sentado para eu ver se ficou, se a cirurgia está bem, se tá bem simétrica. Você olha e diz, não, não ficou legal, vamos refazer tal coisa. Então, isso também faz parte da parceria, né? Da gente colocar na posição de você olhar. Às vezes você me pergunta, e aí, o que você está achando? Não, ficou bom, ficou legal, não ficou, isso aqui tá assim, vamos ajeitar. Então, é muito dinâmico a cirurgia e eu tô lá o tempo todo cuidando do paciente, certo? Olhando os monitores, vendo a necessidade. Tem alguns pacientes que não entendem que eles não fazem com anestesia geral. Eles são sedados, certo? É uma peridural com sedação. Às vezes ele diz assim, doutor, tem chance de acordar de uma sedação, tem chance de você, às vezes, perceber o que está acontecendo, mas volta a dormir novamente. A gente tenta deixar o paciente confortável o tempo todo. Tem aquele paciente que não, que a indicação dele é anestesia geral. Anestesia geral com bloqueio. A cirurgia de face não permite a gente fazer, eu que faço o bloqueio. Quem faz o bloqueio é você. Então, já é outro tipo de anestesia. E olha que, em relação à plástica de face, a gente trabalhou muito na plástica de face com anestesia local e sedação. Mas com algumas mudanças e evoluções e introduções de alguns detalhes técnicos diferentes, eu comecei a priorizar em fazer a plástica de face com anestesia geral, né? Achei mais confortável para o paciente. Voltando àquele ponto, o conforto do paciente para fazer alguns detalhes técnicos que introduzimos na plástica de face ficou mais interessante e melhor para o paciente a anestesia geral. É segura? É segura. É seguro também quando a gente faz com sedação e anestesia local, a plástica de face, também. A pessoa diz, pô, vai fazer uma anestesia local numa área tão grande que seria toda a lateral toda a lateral do rosto, pescoço, tudo. É seguro sim, a gente faz uma dose de anestésica diluída, então a quantidade de anestésico local não é muito volumosa do ponto de vista de concentração de droga anestésica e é possível a gente sedar e fazer uma plástica de face com sedação. Mas por esses detalhes técnicos que houve evolução, eu estou priorizando e estou preferindo para o conforto do paciente fazer sob anestesia geral. Como ele Né? disse, a gente não tem receita de bolo. Nesses 25 anos que nós estamos trabalhando juntos, nós mudamos técnicas e mudamos o que... Quando nós começamos a trabalhar, eu não tinha uma... 26, viu? 26, vamos fazer 26. Quando nós começamos a fazer plástica, quando eu comecei a fazer plástica de mama, eu não fazia plástica de mama com bloqueio. Por quê? Eu não tinha um anestésico seguro para isso. As plásticas de mama eu fazia com anestesia geral ou com um bloqueio intercostal. Depois que chegou um anestésico em que eu tivesse mais segurança para fazer a peridural alta, nós modificamos. Hoje, nós introduzimos novos equipamentos, novas técnicas de lipoaspiração, de coisas que elas exigem, às vezes, em que você tenha um acesso melhor ao paciente, que não precisava antes, e hoje a gente já optou por fazer anestesia combinada, fazer lipoaspiração com bloqueio e cirurgia geral. Então, nós também estamos mudando com a tecnologia. Nós estamos introduzindo cirurgias novas, tecnologias novas às cirurgias, e nós também estamos nos adaptando. Não é porque nós temos 25, 30 anos de profissão que nós não nos modernizamos. A modernidade, ela acompanha a gente também. O dia a dia, você agora vai começar uma cirurgia nova, certo? E eu estou me preparando para fazer anestesia para essa cirurgia também. Então, são coisas que exige que a gente faça junto. Você introduz um equipamento novo, eu introduzo uma forma de anestesia diferente. Isso é uma coisa que é dinâmica, certo? E que a gente está fazendo
para trazer, para continuar trazendo segurança ao paciente. Ah, modificamos a anestesia de face porque agora nós estamos fazendo geral. Claro, porque você também modificou um pouco a técnica da cirurgia, introduziu um processo em que diminui o surgimento de hematoma, traz mais segurança, um resultado melhor à face. Então, isso tudo a gente tem que fazer isso tudo muito mais dinâmico, mais atual. Então, a gente tem que se atualizar. Essa atualização também se dá pelo conhecimento da equipe. Eu sei que você começou a fazer umas técnicas novas, trouxe equipamentos novos para dentro da sua cirurgia e eu fui também ler sobre isso, estudar sobre isso, para que a minha anestesia acompanhasse esse seu procedimento. Agora você vai introduzir uma cirurgia em que você vai cinturar melhor a paciente, que não sei o quê. Tem uma coisa nova acontecendo. E eu também vou ter que estudar, estou estudando, para trazer essa coisa nova também junto. Entendeu? Para que a nossa parceria, o nosso conhecimento, ela sempre evolua. A gente não vai poder ficar estagnado naquilo lá atrás. A gente vem seguindo também a modernidade com o conhecimento e com a segurança. Eu sempre tenho um foco. É segurança do meu paciente. Meu paciente ele tem que entrar em sala e tem que sair bem. Essa é a coisa mais importante para mim. E como isso é importante para mim, isso lhe traz também tranquilidade. Você sabe que ali atrás tem uma pessoa olhando para o seu paciente, que você pode trabalhar tranquilo. E muitas vezes, claro, ninguém andou em mar tranquilo. A gente teve nossas tempestades. E nas nossas tempestades, eu sempre cheguei para você e disse, Yuri, estou com um problema. Aí você parava, resolvíamos o problema, e você dizia assim, podemos continuar? Eu digo, podemos. Vai ficar tudo tranquilo. E foi sempre assim, a gente sempre trabalhando na segurança. Sempre de vez em quando a gente passa por uma nuvem mais escura, mas assim, sempre sai tranquilo. Essas nuvens escuras, né, faz realmente aqueles momentos difíceis, né, de alguma intercorrência, algum paciente que houve uma arritmia cardíaca, alguma coisa assim, que acontece até se a pessoa estiver na rua e tiver um estresse, pode ter um problema clínico e ter uma arritmia, e ali durante o ato anestésico cirúrgico também pode acontecer. Então, são nesses momentos que realmente o nosso conhecimento que está guardado naquele instante, aquele conhecimento vem para a gente saber que atitude deve tomar, né? Para que aquele momento de dificuldade seja superado e que a cirurgia chegue ao final tudo bem. Como você falou podia ser na rua, podia ser... O paciente sempre pergunta assim, doutor, tem perigo? Hoje eu aprendi que você tem que ser sempre positivo para o paciente. Eu digo, não tem perigo. O perigo que existe é você estar na rua. O perigo que existe é você sair de casa para o hospital. Porque se eu for mostrar estatística para o paciente, o lugar mais seguro durante a cirurgia é no centro cirúrgico. O lugar mais perigoso é no caminho de casa para o hospital. A quantidade de acidente de trânsito e a chance de você se acidentar, estatisticamente, é muito menor do que ter uma complicação no centro cirúrgico. Ah, eu tive uma alergia na rua. No centro cirúrgico eu tenho tudo para tratar você. Ah, eu tenho não sei o quê. Eu tenho tudo para lhe tratar. E quando a gente conhece o paciente, que sabe isso, que eu digo, que você sabe que ele tem uma alergia, que ele tem uma alergia, que ele tem uma doença, que ele tem uma hipertensão, que ele toma um remédio, que não sei o quê. A nossa anestesia ela é direcionada para aquilo, para ela. Entendeu? Por isso que eu digo que a anestesia ela é individualizada, certo? Para a segurança de cada um. Ninguém é igual a ninguém. A gente tem que conhecer, aprender e ver que naquele momento ele precisa de uma coisa maior, de uma coisa menor. Entendeu? Às vezes a resposta para cada coisa é diferente de cada pessoa, mas eu estou ali, certo? De repente, a frequência diminuiu mais do que eu esperava. Eu conserto aquilo. Você às vezes nem sabe, porque você
tá trabalhando, eu corrigi. Deu um problema. A pressão baixou um pouquinho. Eu volto pro normal. Tá lá, a gente. Eu tô lá exatamente para corrigir esses problemas e que você trabalhe tranquilo. Esse é o meu papel. Eu sou. Todo mundo tem medo da anestesia. E muita gente me pergunta se fazer anestesia é bom. Eu sou uma pessoa que sou muito feliz com aquilo que eu faço. Eu faço anestesia, sou anestesista há 30 anos e sou muito grato pela profissão que eu tenho. Mas eu sou uma pessoa que, primeiro, eu sempre vou ser coadjuvante. Como você me disse, o paciente às vezes nem lembra que eu sou. Certo? Às vezes ele me reconhece pela voz, porque eu tenho uma voz mais característica. Tem um paciente que eu escuto assim e diz assim: conheço esse doutor, já ouvi essa voz. Entendeu? Mas assim, mas não lembro o nome, não lembro, porque não é importante para ele. O importante para ele é o cirurgião e a segurança do procedimento. Entendeu? Mas assim. E por que será que tem alguns pacientes que dizem assim, doutor, eu não sei onde é que eu estava, mas eu acho que eu escutei música, por que isso? A gente tenta transformar um ambiente tranquilo, um ambiente alegre, um ambiente animado. Não é porque você está trabalhando, certo? Em que você tem que estar. Esqueça as séries americanas que você vê na TV. Aquela coisa assim que todo. Não, o ambiente de centro cirúrgico é um ambiente tranquilo. Pelo contrário, se você chegar numa cirurgia e tiver todo mundo calado, tem alguma coisa errada. Certo? O nosso ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho tranquilo, um ambiente de trabalho que a gente entra em plano, em voo, a cirurgia está correndo bem e a gente conversa, a gente fala sobre uma política, uma partida de futebol, uma notícia, alguma coisa assim, sobre competição, sobre cálculo, foi uma coisa que a gente gostou de fazer juntos, entendeu? Então, assim, a gente traz essas conversas para o dia a dia nosso também. E uma música ambiente, uma música animada, uma música alegre, uma música atual, porque eu gosto também de me atualizar nas músicas, não é só na anestesia que me atualizo. Então, eu sempre trago uma música mais nova, uma coisa que está se ouvindo. Então, eu sempre tenho um ambiente tranquilo. Eu tenho lá eu fico sentado, escutando minha música, conversando, olhando, Com certeza. sempre juntos. Como a gente nesses 26 anos de cirurgia plástica aqui em Natal, desde 98, então, e muitas horas de cirurgia, que as cirurgias plásticas são longas, são duradouras, são grandes, né? Quando a gente fala que a gente faz cirurgias de 5, 6, 8 horas de cirurgia, a pessoa diz, meu Deus, você passa o dia todo no centro cirúrgico, a cirurgia começa de manhã, termina finalzinho da tarde para a noite, às vezes são 2 e entra pela noite. Então, muitas músicas eu conheci escutando durante a cirurgia, né? Que enquanto eu tô lá operando, o Rodrigo vai botando algumas músicas e eu fico só escutando e eu aprendo músicas às vezes durante a cirurgia. Tô operando e tô escutando e quando eu vejo aquela música absorve e entra na minha mente e eu passo a conhecer e saber que existe aquele cantor e aquela música Sendo atualizado. sendo atualizado musicalmente. O paciente, ele entra na ideia de que a cirurgia ela é de 6, 7 horas, mas ela não sabe que há um preparo antes e há um preparo após. E que, por exemplo, nós estamos lá não só aquelas 5, 6 horas da cirurgia, certo? A gente tem a rotina de preparar o paciente. Eu começo a anestesia, a gente prepara o paciente, lava, faz antisepsia, coloca os campos, não sei o quê. Que quando você vai entrar para a cirurgia, é 1 hora e 15 depois que eu comecei a Que anestesia. começou o processo. O processo, ele não é só aquele processo da cirurgia. E que nós estamos ali o tempo todo. O pessoal não entende que às vezes eu chego no hospital às 6h30 da manhã, ele chega no hospital às 7, na sala de cirurgia 7h15, 7h30, e eu já estou com meu carrinho de anestesia testado, minhas medicações separadas, medicações de urgência já testadas e separadas, que há todo um preparo de segurança que a gente faz antes de começar a cirurgia. Certo? São rotinas de você chegar, separar o material de urgência, separar. Ah, você vai precisar? Não, espero que não.
certo? Mas se precisar, Tá eu pronto. não vou saber procurar. Tem que estar ali pronto. Ah, você. Sobre anestesia geral. Anestesia geral, bloqueio, as anestesias, elas têm suas características. E nós temos habilidades de trabalhar com cada característica. A cirurgia geral é mais segura do que um bloqueio? Muitas vezes sim. Mas, por exemplo, o bloqueio é mais indicado por uma cesariana do que uma anestesia geral. Ah, no caso de uma urgência, a geral vai ser aplicada, certo? Mas para o bebê, o bloqueio é melhor. A anestesia, para cada coisa tem sua anestesia. E o anestesista, ele tem que estar, ele tem que ser conhecedor daquela anestesia para aquela cirurgia, certo? Então, por exemplo, eu sou anestesista há muitos anos, mas tem tipo de anestesia que eu não faço. Eu não faço uma anestesia para cirurgia cardíaca. Eu evito fazer cirurgia para ortopedia, que é uma coisa que eu não tenho. Agora, me chame para uma anestesia para cirurgia plástica, certo? Que eu faço há 30 anos. Me peça para fazer um bloqueio de face, me peça para fazer um bloqueio para tal coisa, é uma coisa que eu conheço. Porque para cada coisa você tem que ter a rotina, conhecimento, técnica, tudo. E olha que no início da sua carreira, você trabalhou bastante com a criança, com a cirurgia pediátrica. Mas acho que depois não foi tendo espaço e, e, É e ficou mais é afastado das interessante que como crianças. a vida toda nossa, ela é de mudança, né? Eu tenho aperfeiçoamento em anestesia pediátrica, certo? Eu não sou especialista, mas tenho aperfeiçoamento. E quando cheguei aqui em Natal, antes de você chegar, eu trabalhava no Varela Santiago com anestesia pediátrica. E depois eu fui trabalhar no Maria Alice também com anestesia pediátrica. Em 2000 para 2001, chegou em Natal a cirurgia bariátrica. E eu fui convidada a trabalhar com cirurgia bariátrica. Aí imagine os extremos. Eu deixei de trabalhar com meninos de 2, 3 quilos para trabalhar com paciente de 150, 140. 140, 180 quilos. E é interessante que hoje hoje eu consigo ter a mescla, né? Eu tenho hoje quase o tratamento completo. Eu faço anestesia para o paciente bariátrico, ele emagrece e depois ele chega para você para fazer a cirurgia plástica. Então eu lá de novo, entendeu? Então às vezes o paciente diz, eu conheço essa voz. O senhor estava na minha cirurgia bariátrica, eu digo, foi eu que fiz a bariátrica. Então eu trabalho, hoje eu deixei de trabalhar, a vida me levou para isso, eu deixei de trabalhar com crianças de 3, 4 quilos para tratar crianças de 140, 150, 220 quilos, como eu já tive na frente na minha vida. Para fazer anestesia geral, que todo mundo diz, como que você vai fazer anestesia geral num paciente desse tamanho? Faz, entendeu? É aquela coisa assim, conhecimento, segurança, a gente leva. Mudou. Então, hoje eu faço o tratamento completo para os pacientes. Eu anestesio para a cirurgia bariátrica e depois eles chegam para você para cirurgia plástica e eu consigo, eu faço... E alguns realmente têm essa coincidência, né? tem essa De coincidência. que quando volta para a sala de cirurgia para fazer a cirurgia plástica, encontra o mesmo anestesista. O meu anestesista. Disse, eu trabalho com ele tá, uns dias e eu trabalho com outros cirurgiões bariátricos nos outros dias. Então, assim, como você disse, você trabalha com 2 anestesistas nas suas cirurgias. Eu sou um deles. Mas quando eu não estou com você, eu estou fazendo redução de estômago, normalmente. E aí, assim, aquele paciente, quando ele perde o peso, que ele procura o melhoramento corporal, ele procura o cirurgião plástico e muitas vezes estou eu lá de novo para fazer a anestesia dele. Que ele acha bom, porque ele já passou pela segurança de um procedimento e ele agora vai Ele me fica contar mais de novo. tranquilo, né? Ele fica, diga, que bom. Doutor Yuri trabalha com ele também, que bom, não sei o quê. Eu vou, já sabe da perda de peso, do emagrecimento, de todas as mudanças, vai ser mais tranquilo. Já me conhece. Então, assim, a vida, ela muda, né? Então, eu deixei de trabalhar com anestesia pediátrica e hoje eu sou
quem mais trabalha com anestesia bariátrica quase aqui no estado. E assim, foi o destino. E a gente vai se aperfeiçoando naquilo, entendeu? Como eu digo, novas técnicas, novas tecnologias, e a gente vai se aperfeiçoando. Quando você também está trazendo coisas novas, aí eu também estou me aperfeiçoando as suas coisas novas, entendeu? Porque a gente tem que ser dinâmico. O mundo é dinâmico e ele exige de você exatamente isso, que você seja dinâmico. Realmente, o passar do tempo e a experiência, né, vai fazendo uma consolidação com o passar da vida, dos anos, você vai ficando com uma certa consolidação daquilo que você faz. E lógico que a introdução de coisas diferentes é introdução. Naquilo que você já faz, vai introduzindo sempre um pouquinho mais, construindo, né, uma situação maior, né? E realmente há mudanças de medicamentos para você, de medicamentos que são novos, e você vai introduzindo aquela nova medicação no seu trabalho, vai melhorando cada vez mais, né? E no meu trabalho a questão de evolução de técnica, né, de evolução de um equipamento, que a gente começa a utilizar aquele equipamento no sentido de conseguir conquistar um resultado melhor com aquele efeito daquele equipamento, e essas mudanças vão sendo introduzidas lenta e gradativamente, e sempre no sentido de construir um resultado, uma recuperação melhor para o paciente que a gente está tratando. Então, é realmente um conjunto. Uma equipe cirúrgica é um conjunto. A gente está hoje aqui com o Rodrigo, que é anestesista, mas esse conjunto requer também o seu auxiliar, que lhe ajuda na cirurgia, que é o outro cirurgião plástico que está com você, é a sua instrumentadora, né? É a equipe restante de sala, né? Os técnicos de enfermagem que fazem a circulação, que a gente chama da sala, no sentido de trazer os materiais, porque tudo isso leva ao êxito espetacular do tratamento da cirurgia. A- e quando a gente fala assim dos técnicos que estão auxiliando em trazer os materiais, também tem que ser bons profissionais, no sentido dos cuidados de quando está abrindo o material, para lhe entregar um material, fazer aquilo da forma correta para que não aconteça uma possibilidade de uma infecção. Então é um conjunto dentro daquela sala. A sala de cirurgia realmente é uma coisa orquestrada que tem que funcionar muito bem. Isso. Os termos aí estão perfeitos. É um conjunto, é uma orquestra, É. certo? Você sai de casa e vai assistir um grande show. Vamos colocar assim, você vai assistir um Andrea Bocelli. Você saiu de casa e você se maravilhou com aquilo. Mas você esquece que para ele estar ali tem uma banda que foi montada, luz, palco, tudo. E essa mesma coisa somos nós, certo? O paciente, ele procurou o cirurgião, ele procurou o artista, certo? Mas o artista, o cirurgião, ele se cerca daquelas pessoas que ele confia, daquelas pessoas que ele vai ter certeza que no final o espetáculo vai sair de forma positiva, entendeu? Então não é só a anestesia, mas é o auxiliar que está ali do lado, te ajudando, trabalhando com você. É a nossa instrumentadora que está com você quase há um pouco menos tempo do que eu, mas quase o mesmo tempo, certo? E ela já conhece todo o seu material, ela já sabe qual o material que você gosta, qual o momento. Então, às vezes a gente nem conversa sobre, nem pede, você às vezes nem pede. Você se mexe, ele já está com o instrumental lá, aquele que você vai usar, aquele que. Então, e ainda mais as circulantes de sala, que elas estão lá, que quando eu chego, elas já sabem a medicação que eu uso e elas já me colocam na mesa, eu só faço separar, certo? Porque elas já sabem mais ou menos, já sabem com certeza qual é o equipamento, qual a medicação que eu uso. Então, assim, é todo um conjunto de palco para que você consiga ter o melhor resultado. Porque você tendo, todos nós vamos ter.
certo? Porque nós somos uma equipe, nós somos um conjunto, nós somos uma orquestra, para que o espetáculo esteja um bom sucesso, para que o filme tenha o seu ator principal recebendo o Oscar, todos os atores coadjuvantes têm que trabalhar bem. Não é só uma pessoa que trabalha bem. Todo mundo, então. E isso vem de uma coisa chamada rotina. Certo? Em tudo que você vai fazer na vida, eu acho que a rotina ela tem que ser colocada em prática. Certo? Você tem que saber. Você é uma pessoa extremamente de rotina. Você acorda cedo, vai fazer atividade física. Você volta para casa, você tem um horário de sair de casa. Você tem um horário de consultório. Você tem um horário de não sei o quê. Então, essa rotina ela é importante para tudo na vida. E dentro de uma sala cirúrgica, a rotina também tem a mesma importância. Certo? Nós quase não mudamos nada. A circulante são as mesmas, a instrumentadora, as auxiliares, os anestesistas. Ah, são dois auxiliares, são dois anestesistas, mas que tem a mesma rotina. Então, isso traz a segurança, isso traz o bom resultado. E isso traz o bom resultado para o paciente. Entendeu? Então, o mais importante é isso, é que o paciente saia dali satisfeito com o resultado que ela tem. Que ela tenha o resultado que ela foi buscar no seu cirurgião, entendeu? Então, por isso que é muito importante a equipe, a rotina, e a equipe é composta de muitas pessoas, entendeu? De muitas pessoas. Essa rotina realmente faz com que pequenos detalhes se aperfeiçoe mais esses pequenos detalhes e que os passos e a importância daquilo não seja algum detalhe deixado de lado ou esquecido, né? Se você tem uma rotina de trabalho que você sempre faz quase que um percentual elevado daquilo repetitivamente, aquilo que você faz muito, você sempre vai fazer melhor. Se cada dia a gente for fazer do nosso dia um caminho diferente, e esses caminhos diferentes eh, não vão ser consolidados. Então é isso, a cirurgia, aí você dizer, o cirurgião passou 30 anos da vida dele fazendo a mesma técnica, não, também não é assim. A gente estava falando aqui um pouco antes de evolução, de aparelhos diferentes, de introdução de aparelhos diferentes, de introdução de técnicas diferentes, mas o básico, o principal, já está consolidado. Quando a gente introduz algo a mais, é para que aquele algo a mais traga um pouco mais de positividade. Mas o conjunto maior, ele já está muito bem solidificado, aquilo que você constrói, né? E aquilo que você constrói até da sua habilidade, né? Que com o passar dos anos, você vai tendo mais habilidade, não só cirúrgica, como anestésica. E alguns detalhes ou outros vão sendo introduzidos para ter um melhoramento, um refinamento maior, né? O interessante que eu acho, Yuri, é que nós, quando começamos a trabalhar junto, a gente trabalhava de uma forma e essa forma foi sendo adaptada. Nessas adaptações, e sempre, como você diz, melhoramento, o que eu admiro, o que eu elogio no seu resultado, no nosso resultado, é, por exemplo, a quantidade mínima de complicações. E nós temos quantidades, por exemplo, temos números fantásticos de como temos pouca contaminação cirúrgica, porque você é exigente e nós seguimos essa regra da exigência de cuidado com contaminação. E como nós também trabalhamos, principalmente eu e sua instrumentadora, trabalhamos também com seus auxiliares, a gente modificou a rotina de outros cirurgiões, mostrando, gente, essa forma aqui é o que traz menos complicações. Então, muita gente começa a ver, você tem um longo tempo de carreira, tem um índice de complicações baixo, o que ele faz para ter esse resultado? Aí começam a copiar, a imitar e a seguir, entendeu? Porque mas também a gente não nasceu fazendo aquilo. Isso foi... Aprendeu com alguém.
Isso, e não só isso. E A gente evoluiu, foi aprimorando. e evoluiu. O que que a gente pode melhorar? Essa também o que que a gente pode melhorar para o nosso paciente? Você sempre tem essa pergunta na sua cabeça. Porque se não tivesse, você teria ficado lá com as técnicas antigas. Eu também tenho. O que que eu posso melhorar para o meu paciente? O que que eu posso introduzir na anestesia em que o paciente fique melhor, tenha menos dor no pós-operatório, que ele fique bem, que ele consiga se levantar no outro dia mais tranquilo, mas que ele não tenha tanta tontura, não tenha tanta coisa. Isso tudo a gente vai mudando, a gente vai modificando, entendeu? Então, em busca sempre de uma melhoria para o nosso paciente, né? A gente tem que ter a mente aberta, estar aberto à evolução e a mudanças. E a introdução de detalhes, pequenos detalhes, né? Que possam trazer um algo melhor para o nosso paciente. Então, sempre que a gente vai para um congresso, para um evento, e assistir uma aula, hoje em dia está muito bom a questão dos grupos de WhatsApp, isso traz muito conhecimento também. E a gente vai assistir um outro colega operar, um pequeno detalhe que a gente vê de diferente. Ah, o colega está usando um termômetro, está usando um equipamento aqui para aquecer um pouco o soro, tal. A gente já fica ali, ó, isso é um detalhe interessante, né? A gente passou a usar manta térmica, aparelho de compressão intermitente dos membros inferiores, que já faz muitos anos que eu comecei a usar. Quando eu comecei a usar no hospital que eu trabalhava, nem existia isso. Eu nem sei se em Natal existia, mas eu fui a São Paulo, vi e achei que era interessante, vi a importância daquilo e comprei o aparelho em São Paulo, trouxe para Natal. Então, são detalhes assim que vai construindo uma melhoria sempre. Sempre a gente querendo trazer um pouquinho mais para dar para o paciente esse conforto de entrar na sala de cirurgia, ser anestesiado, dormir, depois acordar bem, ter a- o pós-operatório mais confortável possível em relação à dor, em relação à tontura, em relação a poder estar se recuperando e depois estar feliz em casa com o resultado da cirurgia. É difícil eu chegar aqui e conseguir tirar o medo de um paciente Uhum. de ser submetido a uma anestesia. É a mesma coisa que você chegar para o paciente e dizer, não tenha medo de avião, certo? O avião é seguro. Você vai mostrar as estatísticas, mas quando ele chegar perto do avião, ele sempre vai ter medo, certo? O que eu posso dizer é que confie no cirurgião que você procura. Ele, geralmente, ele vai estar cercado de uma pessoa que ele confia, de que tem a sua rotina porque um problema que você tiver com anestesia é um problema que vai influenciar no seu resultado. Então, se ele está confiando em mim, se você confia em mim, é porque eu sei que eu vou entregar uma coisa segura a você. Entendeu? Então, essa é uma coisa boa que ainda nós temos aqui. É trabalhar com nossas equipes, é trabalhar com nossos parceiros. Certo? Então, você está ali. E você saber que não, o Rodrigo está fazendo aquilo que eu já sei que está fazendo. Não, eu vou posicionar porque o Rodrigo gosta dessa posição. E aí a gente consegue fazer uma técnica anestésica tranquila. Então, o resultado, ele é seguro. É difícil eu dizer assim, não tenha medo da anestesia, mas tenha certeza. O lugar mais seguro é o centro cirúrgico. É como você está ali. Os acidentes de avião só são notificados, só saem no jornal porque eles são mínimos. Os acidentes de carro não são nem notificados mais. Entendeu? É a mesma coisa com a anestesia. A anestesia, aconteceu um acidente da anestesia porque é tão raro, é tão pouco, que vira notícia. Entendeu? A mesma coisa. Houve um acidente numa lipo com fulano de tal. Se você for ver, o cara às vezes nem cirurgião plástico é. Mas vira notícia. Entendeu? Mas por que vira notícia? Porque aconteceu tão extra.
Então, assim, mas quantas lipos são feitas no país para aquela dar errada? Virou uma notícia nacional, né? Virou notícia nacional. Mas quantas lipos foram feitas naquele dia, naquele mês, naquele ano, para que uma dê errado? Entendeu? Então, muitas vezes o paciente tem medo. Ah, não vou fazer anestesia plástica, porque no Rio aconteceu tal acidente. De quantos? Quando? Há 5 anos De atrás. quantos? Entendeu? Ah, não, porque houve um profissional, que não pode às vezes nem se chamar de profissional, que cometeu uma série de acidentes com alguns pacientes. Gente, entendeu? Assim, você não pode generalizar por uma notícia ou outra, entendeu? Você tem que ver o resultado, principalmente individual. Quando você procura o cirurgião, o que ele entrega? Certo? Como estão os pacientes dele? Entendeu? Quem é a equipe? Como está? Qual é o índice de complicações? E aí você vai ver que você vai para uma cirurgia tranquilo. Entendeu? Principalmente, e aí esse é um detalhe que nós decidimos fugir um pouco cedo de clínica. Entendeu? Respeito quem trabalha com clínica, com tudo, eu acho seguro, tá? Hoje, cada dia mais, há uma segurança. Mas a gente, desde cedo, a gente optou por trabalhar dentro do hospital. Eu preferi É, trabalhar em hospital, operar em hospital, por essa questão de que ali dentro daquele hospital tem uma estrutura, tem UTI, tem vários exames que podem ser feitos, desde mais simples até ressonância nuclear magnética. Então, fica mais fácil o acesso de lidar, né, com um paciente que teve uma situação de gravidade, se a gente precisar fazer uma rotina diferente para aquele paciente, no sentido de atuação com outros profissionais, com um cardiologista, se for necessário. Aí o hospital tem um cardiologista específico em arritmia. O hospital tem um cardiologista específico em arritmia. Então, se 99% das cirurgias não saem da normalidade, a gente só precisa da sala de cirurgia. isso. Mas se 1% sair dessa normalidade, às vezes é necessário a gente ter o resguardo do restante do hospital que está ali à disposição para que a gente possa pedir um socorro se necessário. É isso, né? A gente já fez cirurgia com paciente que tinha doença hematológica. O hematologista foi para a sala, tivemos a medicação, tivemos Orientou a tudo medicação que deveria que fazer. devíamos fazer. Então, assim, ah, não, pode ser por telefone. Pode. Mas ele foi lá, ele estava no mesmo consultório dentro do hospital, ele passou lá, olhou o paciente e tudo mais. Então, às vezes, a gente trabalha, até o local de trabalho, traz uma segurança melhor. Nada contra quem faz em outros ambientes, mas eu acho que isso nos deixou sempre muito mais tranquilo. A nós, a equipe toda. Ah, então, a gente tem a nossa sala no Hospital do Coração que a gente nunca sai dali. E quase nunca a gente precisou que o paciente fosse para algum outro canto que não fosse a sala de recuperação. Mas a gente sempre se preparou para. De fato, da sala de cirurgia, eu nunca tive um paciente que não tenha ido depois para a sala de recuperação anestésica e depois para o quarto. Então, realmente, eu nunca tive um paciente que a gente teve uma necessidade dali da sala de cirurgia por alguma intercorrência que tenha ocorrido, que ele tenha precisado depois ir para a UTI. Mas eu fico, assim, mais tranquilo de estar ali dentro, porque eu sei que o hospital tem 4 UTIs. Um dia que precisar, acho que vai ter uma vaga para o meu paciente lá na, Deus queira que continuemos na, não precisando. na UTI. Mas eu prefiro realmente que nunca venha a ter essa necessidade, né? Mas é isso. Eu acho que o papo aqui rolou muito bacana, muito bom. A gente conversar sobre esse temor que muitos pacientes têm realmente de ser feito anestesia. E é isso, essa parceria de equipe, de cirurgião, de anestesista, do restante da equipe é fundamental para que transcorra tudo espetacularmente no tratamento do nosso paciente. E aí, Rodrigo, quer deixar Eu algumas palavras finais? agradeço o convite de estar aqui, de poder falar um pouco da nossa rotina, tudo. E reforçando que confie. Confie na equipe. Vai estar sempre os profissionais olhando pela segurança,
pelo bom resultado, principalmente pela segurança, pela vida do paciente. Isso, a gente trabalha com vidas e nós sempre nos doamos. E que cada um é individual. E a gente trata cada um dessa forma, para que ele tenha o melhor resultado da forma mais segura e mais tranquila. Rodrigo, vamos explicar melhor, porque alguns pacientes não entendem quando eu digo que a anestesia vai ser uma peridural e vai ser sedado. E perguntam, é igual a do parto? E eu digo, não, não é igual ao do parto, é diferente. Qual é as diferenças de anestesia que a gente faz no nosso dia a dia para o nosso paciente? E esse questionamento principal que sempre surge dessa diferença entre raque peridural e por que não pode ser geral ou não vai ser geral? Nós sempre buscamos, como dissemos, sempre buscamos o melhor para o paciente para cada tipo de cirurgia. Cada tipo de anestesia, ela ocupa e ela analgesia uma certa área. Se a peridural, ela bloqueia, ela tem ela faz analgesia corporal. Eu consigo colocar uma prótese, eu consigo fazer uma lipo de abdômen, eu consigo fazer uma plástica de abdômen. Então, beleza. Então, isso eu tiro a dor. Mas você vai associar, por exemplo, a uma prótese submuscular, em que você precisa de um relaxamento. Esse relaxamento eu não consigo só com a peridural, que é a analgesia corporal. Eu tenho que associar a uma cirurgia, a uma anestesia geral, em que eu consigo fazer um relaxamento muscular e eu consigo que você tenha uma área para trabalhar mais tranquilo. Qual é o meu papel como anestesista? É tirar a dor, deixar o paciente confortável e lhe dar um bom campo de trabalho. Para isso, hoje nós trabalhamos com sedação e anestesia local, com sedação e bloqueios, ou com bloqueios e anestesia geral, certo? Ou só anestesia geral. Cada paciente vai receber anestesia dependendo daquilo em que ele vai ser operado. Você vai fazer só um lift de braço. Peridural não vai pegar. E você vai fazer infiltração local e eu vou fazer anestesia geral. É só uma troca de prótese. Uma troca de prótese eu consigo fazer com uma peridural, anestesia. Mas o paciente não precisa ficar acordado ouvindo o que está passando no centro cirúrgico, que isso é muito incômodo para o paciente. Aí o que eu faço? Eu coloco ele para dormir um pouco, ele tem um sono leve. Uma sedação é aquele sono leve, aquele sono que às vezes você queria ter em casa, né? É o sono tranquilo. A anestesia geral não, é um sono mais profundo, em que eu tomo conta do paciente mais diretamente, da respiração, de tudo. E a peridural é um bloqueio em que eu tiro a dor corporal. Então, a gente faz as associações necessárias para cada cirurgia. Cada anestesia dessa estão lá. E a gente associa uma peridural com geral, uma sedação com peridural, só uma geral, só uma sedação. Vai depender de qual cirurgia que você faça. Um questionamento que sempre fazem. E essa sedação, eu vou acordar? Eu vou acordar durante a cirurgia? Eu vou ver alguma coisa? Eu vou lembrar? Como é que é essa sedação e o nível de sedação e essas situações que podem ocorrer? A sedação como ele disse, é como dormir em casa. Você está dormindo em casa e às vezes você acorda para mudar de lado. E você dá aquela acordada, mas logo... A sedação, a gente coloca o paciente para dormir e ele às vezes ele acorda, essa sedação, ela volta, como se quisesse voltar a acordar. Como eu estou ali do lado, eu vejo que ela está acordando. E aí eu volto a sedar ela mais um pouco, para que ela não fique ouvindo a conversa do ambiente. Ela não precisa ser atualizada com a música do momento. Entendeu? Então ela não precisa acompanhar o ambiente. Ela pode estar dormindo o tempo todo. Mas não é uma anestesia em que eu vou tirar a consciência completamente dela. É um sono leve. Então, muitas vezes ela pode dizer assim, doutor, mas eu vi o senhor conversando. Claro, porque você estava num sono leve. Aí eu vi, e às vezes eu ouvi, são 5 minutos,
de 8 horas de cirurgia. São algumas frações de segundos no decorrer dessas 8 horas. São pequenos momentos durante um sono inteiro, entendeu? É como você, às vezes, você dormiu a noite toda e disse, passei a noite sonhando. Quanto sonho? O sonho não dá 2 minutos, porque o que você sonha é muito curto, entendeu? É a mesma coisa com a sedação. É um sono leve, entendeu? Mas eu lhe ouvi. Claro que você lhe ouviu. De 8 horas, você, em algum momento, você conseguiu acordar daquele sono leve. Na anestesia geral, não. Na anestesia geral, já é um plano mais profundo. Eu coloco realmente você para dormir e você não vê absolutamente nada, certo? Mas aí também exige de mim que eu controle a sua respiração, que eu controle outras coisas, entendeu? A sedação, você respira tranquilo, você está dormindo. A anestesia geral é uma coisa mais profunda. E a peridural, ela serve para analgesia. E quando a gente faz associação, é muito bom, porque o paciente tem analgesia por mais tempo, ele vai até o outro dia sem dor, certo? E ele não precisou ficar lembrando daquilo que aconteceu na cirurgia, mas ele volta para o quarto já consciente. Essa anestesia geral, ela é feita ali na coluna. Não, peridural. A geral A peridural. A peridural é feita ali na coluna, assim como a RAC também é feita na coluna. Qual seria a diferença básica, assim, para cirurgia plástica, o porquê da opção da peridural e não da RAC anestesia? Porque os pacientes perguntam, mas não é feita na coluna também? Digo, mas para cirurgia plástica é a anestesia peridural que nós fazemos, e às vezes uma anestesia peridural chamada peridural alta. Então, qual é essa diferença e por que que não dá certo para o paciente de cirurgia plástica a raquianestesia? O paciente, ele sempre pergunta, doutor, eu vou tomar aquela anestesia nas costas? Eu digo, vou fazer uma anestesia nas costas. Isso é igual a do parto? Não, não é igual a do parto. A raquianestesia e a peridural, elas são duas técnicas de anestesia diferentes. As diferenças, não vou explicar técnica, mas as diferenças principais são a quantidade de área que eu consigo anestesiar com a peridural, o controle dessa área. Eu vou fazer anestesia só para mama. Eu consigo fazer a peridural só para mama. Mas e a RAC? Não, a RAC ela vai anestesiar o corpo todo, inclusive a mama, que para mim não é tão... Não é o que eu quero. Não quero anestesia do corpo todo. Outra coisa, o tempo da peridural ele é mais longo do que o tempo da RAC. A raquianestesia ela tem um tempo muito mais curto. E as nossas cirurgias são mais longas. Outra, na peridural eu coloco um catéter. Eu posso ir renovando aquela anestesia dependendo do tempo. Essa cirurgia demorou um pouquinho mais do que eu previa. Eu vou dar uma reforçada aqui na anestesia e tirar a dor. A cirurgia está terminando, a cirurgia foi boa. Assim, eu posso renovar a anestesia com uma dose menor e dar só uma analgesia para as próximas 6 horas. Então, eu consigo, com a peridural eu consigo ter mais tempo de ação e numa área específica que eu quero. A lipo só é de abdômen. Eu só faço anestesia para abdômen. É uma cirurgia em que vai ser abdômen e mama. Eu consigo trabalhar com abdômen e mama na peridural. Na RAC, não. E a outra coisa, a RAC é tempo curto. Então, assim, cirurgia de 2, 3 horas. E não passa disso. E as nossas cirurgias são diferentes disso. Entendeu? Então, para cada coisa tem sua indicação. Para a cirurgia plástica é mais indicada a peridural. E a gente consegue ter uma analgesia maior. E, assim, o paciente tem um conforto maior no pós-operatório. Boa noite a todos.